Ansiedade de desempenho sexual, por que acontece e como resolver? Muito possivelmente você já passou por isso, ou vai passar em algum momento da sua vida. E eu sei como é humilhante. Calma, eu tô do seu lado. Você tá ali com a parceria, né? Tudo começa muito bem e do nada o menino te abandona. Ou simplesmente ele resolve nem subir, nem com reza braba. Aí só começa a gritar, meu Deus, de novo não. Ele vai achar que eu não gosto mais dela. Ou o pior e mais amedrontador, eu tô broxa. Ou pior ainda, eu sou broxa. Pronto, acabou. E o pior, quanto mais você quer que funcione, menos ele funciona. Agora presta atenção, na maioria dos casos isso não é falta de testosterona, tá? Não cai nessa besteira. Não é problema também no pênis e também não é falta de desejo. Isso, na maioria absoluta. Isso é ansiedade de desempenho sexual. E é muito mais comum do que você imagina. Nesse vídeo eu vou te explicar por que isso acontece, o que está acontecendo no seu corpo na hora H e, principalmente, o que você pode fazer para resolver isso. Eu sou o Dr. Rafael Siqueira, urologista desde 2013, e vamos direto ao ponto, sem enrolação. Primeira coisa importante, por que a ansiedade derruba a ereção? E o homem também não entende. Porque a ereção, ela não é só o pênis, né? Ela é o cérebro. O cérebro precisa estar em modo relaxado para mandar sangue para o pênis. Se a sua cabeça está muito em alerta, o seu corpo não entra no clima, digamos assim, ele não responde àquele relaxamento que o cérebro manda. Então essa ansiedade ativa a adrenalina. E a adrenalina é o pior inimigo de uma ereção. O que a adrenalina faz? Ela contrai os vasos sanguíneos e deixa o corpo pronto para um negócio chamado luta ou fuga. É uma reação supernatural. Essa reação de luta e fuga de Cannon, tem até nome para isso, tá? Então são várias alterações que acontecem no seu corpo diante de qualquer coisa que seja uma ameaça para você. A pupila dilata, para você ter uma visão mais periférica, para você saber para onde correr. Você perde aquela visão central. Você hiperventila para o pulmão conseguir mais oxigênio, para você poder correr. E do mesmo jeito que o pulmão hiperventila, o pinto murcha. Afinal, você vai querer correr ou lutar, né? Você não pode ter um alvo maior entre as pernas. E é exatamente por isso que o Davi do Michelangelo tem um pinto considerado pequeno. Na verdade, o Michelangelo era tão brabo que já esculpiu pensando nas características físicas da reação de luta e fuga de Cannon. Acho que o Cannon nem existia naquela época. Um grande gênio tal do Michelangelo, né? E aí o sangue não vai pro pênis, vai pro músculo, vai pro coração, vai pro pulmão, vai pro estado de alerta. Ele vai para onde precisa para você sobreviver diante de qualquer ameaça. E aí o cara começa a se observar demais, né? Ele não tá ali curtindo realmente o momento. Ele tá avaliando. Tá duro? Tá mole? Tá ficando duro? Vai falhar? Meu Deus, o que vai acontecer? Aí o sexo vira uma prova. E ninguém consegue relaxar fazendo prova, concorda? E aí nasce o ciclo da brochada. Você falhou uma vez, fica com medo, fica pensando naquilo todo dia, tenta controlar uma situação que não tá muito nas suas mãos, e aí você falha de novo. E aí, meu amigo, é uma bola de neve. Você começa a evitar o sexo, tua autoestima vai pro chão e o negócio só piora. Em vez de você curtir um momento bacana, aquilo vira um martírio. Toda vez que você entra para transar, aquilo fica uma preocupação. E quando você entra na cama querendo garantir resultado, você já entrou errado, meu amigo. Você não curtiu, você não entrou bem. E agora vem a parte mais importante. Por que isso começa do nada em muitos homens? E aí eu tenho que falar de gatilho, né? Porque experiência ruim recente, por exemplo. Às vezes o cara falhou uma vez por causa de cansaço, bebeu demais, estava estressado, pronto. A consequência prática é ele ficar marcado. A cabeça cria aquele trauma. Existem várias razões pelas quais alguém falha na hora H, mas sem que isso seja um reflexo real de um problema de saúde. Só que ele interpreta desse jeito, transar preocupado com um negócio que vai ser fechado amanhã, ou alguém tá doente em casa, ou com alguma conta para pagar e o negócio tá meio apertado, você tem que pensar de onde tá vindo aquele dinheiro. Ou seja, a vida acontecendo, né? E a preocupação ocupando a cabeça. Eu sempre brinco com os meus pacientes que o ideal é a gente cortar a cabeça antes de entrar no quarto para transar, mas que a medicina ainda não evoluiu isso. Então, não vai ter como, você vai ter que transar de cabeça. E aí a pressão para você performar. O homem acha que tem que estar sempre pronto, assim, como se fosse uma máquina, né? Porque a gente era um pouco assim, né, na nossa adolescência, né? Qualquer coisinha era razão para o pau ficar duro. Na verdade, nem precisava de razão. Então, qualquer oscilação nesse sentido vira motivo de pânico. E aí é uma loucura. O cara acha que o pau tem que responder sem um estímulo nenhum, porque ele lembra que era assim. Mas ele esquece de todo aquele estímulo que ele tinha quando ele conheceu uma determinada pessoa. E hoje, casado com essa pessoa, anos depois, ele acha que o negócio tem que acontecer num passe de mágica. E a pornografia piora a situação porque muda a expectativa toda. A pornografia, ela cria a ideia de ereção eterna, sem pausa, sem falha, sem ficar nervoso. Na vida comum, o homem acha que está quebrado porque não age igual a um ator pornô. Só que esquece que existe uma edição, que o ator pornô, bom, é um ator que está desempenhando um papel. Às vezes essa mesma cena de sexo foi gravada em dias e não continuamente,
mas o desespero cega, né? Parece que tá tudo errado. E aí vem aquele relacionamento com medo de julgamento, medo de decepcionar, medo de ser comparado, medo de perder a parceria. E aí, em vez de excitação, o cara sente só ameaça. Lembra da ameaça que eu falei há pouco tempo atrás? Para piorar, cansaço, álcool, rotina destruída, o cara dorme mal, trabalha demais, bebe, come mal e aí bota a culpa no problema da idade. O corpo, na verdade, está exausto, mas ele quer uma performance máxima sexual. O cabra não consegue correr 5 km em meia hora, mas quer transar que nem o Circo de Soleil na cama. Beleza, doutor, já entendi o problema, mas como é que resolve isso sem virar refém do remedinho? E é aqui que muita gente erra. Como resolver de vez a ansiedade de desempenho? Ou seja, o que funciona de verdade, né? O primeiro passo é você entender e parar de tratar como vergonha isso. Isso é muito comum e tem uma explicação fisiológica. Quando você entende esse mecanismo, ele já reduz a metade do problema. Você já percebe que existe uma questão prejudicando até a tua própria interpretação. Essa é a principal queixa dos meus pacientes mais jovens, aqueles que são imaturos sexualmente, que acabaram de começar a vida sexual. Sozinho tudo funciona bem, mas é só colocar outra pessoa na jogada que vai tudo por água abaixo. Então, olha, você tem que cortar o ciclo. Tira o foco do pênis, cara. Para de neurose com isso. Ele não pode ser o centro da sua vida. O objetivo não pode ser ter uma ereção perfeita. Tem que ter prazer e conexão. E isso é a coisa mais importante de todas. Quando você relaxa, a ereção volta naturalmente, porque o cérebro começa a funcionar do jeito certo. Na prática ali, a ideia é focar nos outros elementos do sexo. Presta atenção que essa dica é de ouro, tá? É uma pegada mais bacana, um beijo mais molhado. Eu vi no Instagram esses dias uma sugestão que você deve dar pelo menos um beijo de língua de mais de 6 segundos como rotina da sua vida de casado, namorado, sei lá. É simples assim, sabe? Você não finge que você dorme antes de realmente pegar no sono. Então fecha os olhos, relaxa, aí o sono vem. Com tesão, com ereção, acontece exatamente a mesma coisa. Foca no simples. Parece besteira, mas eu acho que funciona. Depois me diz aqui embaixo se isso faz sentido pra você, se melhorou a vida sexual. Evita os gatilhos óbvios também por um tempo, sabe? Se você tá bebendo demais, se você tá fazendo sexo meio cansadão e tá meio preocupado, você fica com essa pressão pra mostrar serviço, sabe? Isso diminui sua chance de falha, você recuperar a confiança e depois você vai transar mais tranquilo, entendeu? Mesmo que seja cansado, mesmo que seja com algum problema na cabeça, né? A higiene, seja de celular, seja de sono, seja de pornografia e de masturbação, só vai te fazer bem. Isso não tem jeito. Não leve o celular pra cama. Uma noite de sono é testosterona alta, que vocês adoram. Então dorme direito, sabe? E principalmente comunicação simples com a sua parceria, sabe? Você não precisa fazer discurso, é só falar o básico. Pô, tô num período meio estranho, ansioso, precisa de um, assim, acolhimento, né? Se for uma parceria bacana e você valoriza, vocês vão se dar bem, pode ter certeza disso. Isso reduz toda a pressão e evita o clima virar uma tensão. Na verdade, você cria um laço muito mais forte com essa pessoa que você gosta. A gente tem fases, assim, mais ou menos sexuais. Isso é totalmente natural. Cheio de boleto pra pagar, isso é de enlouquecer, cara. Então, assim, respeita seu corpo, fica tranquilo. E treina o seu corpo para funcionar melhor. Exercício. E aí vem outra dica de ouro, hein? Malha junto, vocês dois juntos. Rapaz, você vê seu maridão pegando peso, pra caramba, você fala, caraca, sua mulher malhando glúteos. Rapaz, isso é uma baita faísca legal. Melhora a circulação, melhora a energia e melhora a resposta sexual. Em alguns casos, o remédio também pode ser um apoio temporário, até não necessariamente você tem algum problema físico, mas a tadalafila ou a sildenafila, que é o Viagra, podem até ajudar. Mas presta muita atenção, elas não resolvem uma causa emocional sozinho se a questão for essa. É um baita remédio, mas não resolve um casamento falido, tá? Se o cara usa isso como muleta eterna, vira dependência psicológica, você não resolve a tua vida de encerrar o que precisa encerrar, ou de consertar o que precisa ser consertado e fica dependendo de remédio pro resto da vida. Então olha só, o problema não é exatamente o pênis. O problema é o medo do pênis falhar. Simples assim. E se isso está acontecendo com frequência, se você já está evitando sexo, se isso está virando um sofrimento, não tenta resolver sozinho na marra. Tem casos que você precisa de uma avaliação, de uma ajuda médica para ver se é a sua ansiedade mesmo ou se tem algum fator vascular, psicológico, hormonal. Então, se você quiser marcar uma consulta comigo, ou o meu curso Homem de Aço pode ajudar. O link está na descrição. E agora eu vou te dar um sinal claro de quando você precisa realmente procurar ajuda e não deve postergar. Se você já está evitando sexo, se você já chega pensando, tomara que não falha, isso já grudou em você e aí, meu amigo, seu cérebro tenta até te defender, mas ele joga meio contra, porque ele diminui o tesão. Aquele medo de se frustrar faz com que o cérebro acione o modo alerta vermelho. Não tá funcionando? Tira o estímulo. Como o pessoal que mora no deserto do Saara, sabe? Eles não sentem sede. Sabe por quê? Porque não tem água, porra. Não adianta sentir sede. E aí você inventa desculpa, finge sono, foge de oportunidades, e quanto você mais repete esse ciclo, mais difícil fica sair sozinho. Isso começa a destruir sua autoestima e você se fecha na hora de encontrar uma pessoa bacana para se relacionar.
Aí é um caminho muito mais complexo, né? E aí se a masturbação tá tudo certo, é um sinal forte de que não é o problema orgânico da pessoa, é que você tá travando mesmo, é coisa, ó, da cabeça. E o problema vira padrão. O risco aqui é realmente desistir de se relacionar com alguém e curtir um momento bacana, sabe? Vinícius de Moraes já dizia, é impossível ser feliz sozinho. Porra, o cara casou 9 vezes, né? O Tom Jobim perguntou pra ele, Vinícius, quantas vezes você vai casar? E ele respondeu, quantas vezes forem necessárias. Um gênio, né? Realmente, né? Mas voltando, se você consegue transar só quando toma remédio, e sem remédio você já nem tenta, aí você cria uma dependência psicológica e fica totalmente refém disso. Vou te dar um dado interessante. 50% dos usuários de Tadalafila no Brasil usam pelo efeito placebo. Olha que interessante. É pelo simples fato de nunca terem sido orientados, eles não sabem usar direito o medicamento. Por exemplo, a Tadalafila ela tem um início de ação de mais de 2 horas. Mas o cara tomou o remédio e em 15 minutos ele está pronto para o jogo. Ou seja, transou, deu tudo certo e o remédio nem começou a fazer efeito ainda. E principalmente, se você perdeu a ereção do nada e isso está persistindo, aí vale a pena você dar uma olhada, porque tem que investigar se existe algo físico junto. Você pode ter problema vascular, diabetes, a pressão alta, medicamentos de pressão alta, algum problema hormonal que está super na moda e nem sempre acontece, e o cara acha que é só nervosismo, mas é o corpo mandando aquele sinal. Aquele painel do carro que acende a luzinha. Então guarda isso. Ansiedade de desempenho sexual é o corpo reagindo como se o sexo fosse uma ameaça, não um prazer. Mas dá pra resolver. Só que você precisa quebrar o ciclo, parar de se cobrar como uma máquina e tratar isso como saúde. Se isso está repetindo, procura ajuda e resolve logo, porque quanto mais tempo você empurra, mais forte esse medo fica. Se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Você já passou por isso ou conhece alguém que passa?